Eu passei os últimos 4 meses achando que meu pai tinha deixado apenas dívidas e um Monza ano 94 na garagem. Até que, limpando a gaveta dele na quarta-feira passada, eu achei um celular antigo, sem chip, conectado na internet da nossa casa. Meu nome é Camila, eu tenho 38 anos e eu sou filha única. Pelo menos era isso que eu achava até a semana passada. Meu pai faleceu em novembro, infarto. Rápido, seco, sem tempo para despedidas ou conversas difíceis. Minha mãe, que tem 69 anos e já sofre com pressão alta, desmoronou. Eu tive que assumir tudo. Papelada, certidão de óbito, cancelamento de contas de luz, de água. Essas burocracias que ninguém te ensina a fazer e que sugam a sua alma quando você só quer chorar em paz. A gente sempre foi uma família de classe média baixa. Meu pai trabalhou 35 anos como representante comercial de peças de moto. Ganhava o suficiente para pagar os boletos e colocar comida na mesa, mas a gente nunca teve luxo. Férias na praia era de 5 em 5 anos. Então, quando ele se foi, eu já sabia que o inventário ia ser rápido. A casa no nome da minha mãe e aquele carro velho. Só isso. Pelo menos era o que a gente pensava. Naquele dia, organizando o quarto dele para tentar tirar aquele cheiro de remédio que ficou impregnado no ar, eu abri a última gaveta da cômoda. Lá no fundo, enrolado numa meia social preta, tinha esse celular. Não era o aparelho que ele usava todo dia. O aparelho oficial dele estava comigo. Eu mesma resgatei no hospital. Esse aqui era diferente. Um modelo antigo, com a tela meio solta. Eu coloquei para carregar por pura curiosidade. Achei que pudesse ter fotos antigas, alguma lembrança, não sei. Quando a tela acendeu, pediu senha. Ele sempre usava a data de nascimento da minha mãe nos cadeados e no e-mail antigo. Tentei. Deu erro. Tentei a minha data. Erro. Aí me veio um estalo. Tentei a data em que eles compraram a nossa casa. 12 de abril de 1988. Desbloqueou. E foi aí que o meu luto acabou e a minha raiva começou. Não tinha fotos no celular. Tinha apenas 3 aplicativos instalados. Um de mensagens com outro nome, que não era o WhatsApp, um aplicativo de calculadora que na verdade era um cofre de arquivos e um aplicativo de uma conta digital que eu nunca ouvi falar na vida. Uma dessas contas modernas de fintech, que você abre só com uma foto do rosto e o seu documento. Meu pai mal sabia mandar um e-mail com anexo. Como ele abriu uma conta digital sozinho, eu cliquei no ícone do banco. E por um milagre da tecnologia, ou talvez um descuido de um homem de quase 70 anos, o acesso por biometria estava desativado e o aplicativo abriu direto. O saldo na tela me fez sentar na cama para não cair. R$ 342.815. Eu pisquei umas 10 vezes, esfreguei o olho, fechei o aplicativo, abri de novo. O número continuava lá. 342 mil. Da onde um representante comercial de peças de moto tirou mais de 300 mil reais? E o mais importante, por que ele escondia isso da gente? Minha mãe passou os últimos 5 anos contando moedas para pagar a farmácia, deixando de comprar carne vermelha no mercado, enquanto ele tinha uma fortuna intocada num celular enrolado numa meia. Se você descobrisse que a pessoa que você mais amou mentiu sobre dinheiro a vida inteira, enquanto a sua mãe passava dificuldades, você contaria para ela de imediato ou investigaria sozinho? Comenta aqui embaixo porque eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu decidi não contar para minha mãe. A pressão dela já batia 18/10 com qualquer susto. Se eu mostrasse aquilo, ela teria um troço. Eu precisava entender o que era aquilo primeiro. Fui direto no extrato. A primeira movimentação era de 8 anos atrás. Uma transferência de venda de um terreno. Eu puxei pela memória. 8 anos atrás foi quando o meu avô paterno faleceu. Meu pai disse que a herança do meu avô tinha dado só dívidas de IPTU e que eles precisaram entregar o terreno para a prefeitura. Era mentira. Ele vendeu o terreno escondido da minha mãe, mas o que me destruiu não foi a origem do dinheiro. Foi o destino. Todo dia 5 de cada mês, durante os últimos 8 anos, saíam piques no valor de R$ 2.500 daquela conta.
O destinatário era sempre o mesmo, uma mulher chamada Marli, moradora de uma cidade no interior do estado, a 400 horas de distância da nossa casa, R$ 2.500. Meu pai dizia que não tinha dinheiro para me ajudar a pagar a faculdade. Eu fiz empréstimo estudantil e trabalhei de garçonete de madrugada. E todo mês, sagrado, o dinheiro ia para a conta dessa Marli. Eu não dormi naquela noite. Fiquei rolando na cama, misturando o choro pela morte dele com a raiva pela traição. No dia seguinte, faltei no trabalho e fui direto no cartório da minha cidade. Eu precisava saber se o nome dele estava limpo e se tinha mais alguma coisa no nome dessa mulher. O atendente puxou as certidões pelo CPF dele. Demorou uns 15 minutos. Quando ele voltou com as folhas impressas, ele me olhou com uma cara estranha. Dona Camila, ele disse, consta aqui que o senhor seu pai tem um registro de compra de imóvel na cidade de São José dos Campos. Um apartamento de 80 metros quadrados. Mas a usufrutuária vitalícia do imóvel é uma senhora de 52 anos, Marli, a mulher do Piques. Ele não só sustentava ela com R$ 2.500 por mês, como comprou um apartamento no nome dele e colocou ela para morar lá com direito vitalício. E sabe o que significa usufruto vitalício? Significa que, mesmo o apartamento sendo legalmente nosso agora que ele faleceu, a gente não pode tirar ela de lá enquanto ela for viva. A gente não pode vender, não pode alugar para terceiros. Se essa história já te deixou com raiva da situação, deixa o like no vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo a verdade sobre o que acontece por trás das portas fechadas de muitas famílias. Eu saí do cartório sem ar. O advogado que estava cuidando do nosso inventário inicial atendeu o meu telefonema 2 horas depois. Contei tudo. Falei do aplicativo roxo, dos R$300 mil, do apartamento. Ele foi direto ao ponto. Como meu pai e minha mãe eram casados em comunhão parcial de bens e a venda do terreno do meu avô foi de uma herança, o dinheiro pertencia 100% ao meu pai, mas o dinheiro que sobrou na conta agora teria que entrar no inventário oficial. Metade da minha mãe, metade meu. A questão, o advogado alertou, é que a justiça vai notificar a Marli se houver filhos registrados lá. Eu não tinha pensado nisso. Voltei para casa, peguei aquele celular antigo e abri o aplicativo de mensagens oculto. Fui lendo as conversas. Eram áudios curtos, mensagens frias. Eles não pareciam apaixonados. Parecia mais uma relação de obrigação. Até que achei uma mensagem de 6 meses atrás. A Marli escreveu: o menino precisa de um tênis novo para a escola. Manda mais 500. O menino? Eu desabei no chão da cozinha. A minha mãe estava na sala assistindo televisão, alheia a tudo, fazendo crochê. Meu pai tinha um filho, um adolescente, e a matemática batia exatamente com as viagens de trabalho que ele começou a fazer com mais frequência há uns 15 anos. O pior não era o dinheiro. O pior foi perceber que eu dividi o teto com um desconhecido. O homem que me ensinou a andar de bicicleta, que chorou no meu diploma do ensino médio, tinha uma segunda vida perfeitamente calculada. Ele mantinha a gente no limite da sobrevivência financeira para financiar uma casa, um apartamento e uma pensão não oficial no interior. Na manhã de sexta-feira, eu tomei uma decisão drástica. Fui ao banco com a certidão de óbito e o celular. Falei com o gerente da conta da minha mãe, expliquei que encontrei valores numa fintech e pedi orientação de como bloquear as saídas. Eu precisava estancar a sangria antes que o próximo dia 5 chegasse e aquele Piques automático levasse mais do nosso dinheiro. Você vai precisar de um alvará judicial, o gerente explicou. Sem a ordem de um juiz, a instituição digital não vai congelar os fundos automáticos programados, a menos que você informe o óbito diretamente na plataforma. Mas se você fizer isso, a conta congela inteira. Era o que eu queria. Congelei. Notifiquei a fintech no mesmo dia enviando o documento de óbito. 2 dias depois, no domingo à tarde, o meu telefone oficial tocou. Um número de DDD do interior. Eu atendi. Alô, Camila? Uma voz de mulher arrastada, meio ríspida do outro lado da linha. Era a Marli. Seu pai não atende, o dinheiro atrasou.
O combinado não era esse. Ela não sabia que ele tinha morrido. Meu pai isolou tanto as duas vidas que, para a outra família, ele simplesmente sumiu. Eu respirei fundo. Olhei para a porta do quarto da minha mãe. Ele não vai atender nunca mais, eu falei com a voz embargada. Ele faleceu em novembro. O dinheiro acabou, Marli. A mamata encerrou. O apartamento vai para inventário. Teve um silêncio longo na linha. Eu achei que ela ia chorar ou se desesperar pelo falecimento dele. Mas a resposta dela me mostrou com quem meu pai estava lidando. Se for para inventário, eu exijo a parte do seu irmão. Ela respondeu friamente. E eu tenho advogados muito bons aqui. Ela desligou. E agora eu estou aqui. Com um apartamento no nome do meu pai que eu não posso vender, 300 mil reais congelados na justiça, que vão ser taxados até a última gota pelo Estado, e um meio-irmão que eu nunca vi na vida e que em breve vai sentar na frente de um juiz para exigir 50% do que seria da minha mãe. A minha mãe ainda não sabe de nada. O advogado disse que na primeira audiência ela vai precisar estar presente. Eu tenho 1 mês para destruir o coração de uma senhora de 69 anos e contar que o marido que ela chora todas as noites sustentava uma amante com a herança da família. Histórias como a minha acontecem todos os dias no Brasil, em famílias que parecem perfeitas por fora. Se você quer acompanhar o desfecho desse inventário e as próximas revelações, se inscreve no canal. Aqui a gente fala a verdade nua e crua.